E vem entender a importância de A Princesa e o Cavaleiro, a obra que mudou completamente o rumo dos mangás. E você sabia que um dos mangás mais importantes da história foi lançado há mais de 70 anos? Muito antes de Sailor Moon, Sakura Card Captor, Rosa de Versalhes, Revolutionary Girl Utea e até mesmo Fruit Basket, existiu uma obra que mudou completamente a forma como os mangás eram produzidos para o público feminino. E essa obra era A Princesa e o Cavaleiro, de Osamu Tezuka. Uma história que não apenas revolucionou os mangás, mas abriu caminhos para centenas de personagens femininas fortes que conhecemos hoje em dia. Nesse vídeo eu vou tentar te mostrar por que essa obra é uma das mais importantes da história dos mangás. Mas antes, acho que é bom apresentar quem é Osamu Tezuka. Para quem não sabe quem é Osamu Tezuka, para você ter uma ideia, ele é conhecido como o deus dos mangás. E não é exagero, esse é um dos apelidos que deram para ele. E por que ele recebeu esse título? Porque ele foi a pessoa que transformou os mangás em algo mais próximo do cinema. Até chegar ao Osamu Tezuka, o mangá era visto apenas como um quadrinho completamente infantil. A partir de Osamu Tezuka, começou a surgir como que ele trouxe a leitura do cinema para os mangás. Então a partir daí, você teve cliffhangers, que são aquelas viradas, teve aqueles movimentos de câmera dentro da sua quadrinização, que lembrava muito o que o cinema fazia, histórias mais sérias e histórias mais maduras. Ele praticamente transformou o mangá em algo que era visto como completamente infantil para a época, como algo que atraiu os olhares de pessoas mais jovens, no fato adolescentes, e até adultos que pensaram, o que esse cara está querendo dizer é muito diferente do que eu vi até agora. E ele criou obras clássicas conhecidas até hoje como Astro Boy, Kimba, Leão Branco, Black Jack, Fênix e Buda, que na verdade foram os que mais conhecidos de obra dele, porque ele teve muito mais, mas esse sim foi o que ajudou a moldar o que seria a indústria do mangá. Mas e A Princesa e o Cavaleiro? A Princesa e o Cavaleiro, que é uma obra que deveria ter muito mais atenção dele, foi publicado originalmente entre 1953 e 1956, na revista Shoujo Club. Ela é amplamente considerada o marco inicial do shoujo moderno voltado ao público feminino. E caso você não conheça o que é A Princesa e o Cavaleiro, a protagonista é Safiri, uma princesa que nasce com dois corações, um de menino, outro de menina. Por causa das leis do reino, apenas homens podem herdar o trono, então sua família decide criá-la como um príncipe. Enquanto precisa esconder sua verdadeira identidade, Safiri enfrenta conspirações, vilões, batalhas, romance e conflitos internos. Uma aventura cheia de fantasia, humor, drama e ação. Mas por trás dessa premissa existe uma discussão muito mais profunda que define quem você deve ser, seu nascimento, sua aparência e suas escolhas. Mesmo sendo uma história da década de 50, muitos desses temas continuam atuais até hoje. E a partir daí, como você pode ver, para 1950, essas temáticas eram muito à frente do seu tempo. E obviamente com temáticas tão à frente do seu tempo, isso iria causar mudanças, e foi o que causou. A Princesa do Cavaleiro, como eu mencionei, ele mudou os mangás, e principalmente mudou o shoujo. Shoujo são esses mangás que são escritos para meninas, como eu já mencionei no vídeo. E você pergunta, mas o que eram os shoujos antes do Osamu Tezuka? Antes dele, o shoujo era simplesmente um mangá curto e educativo, feito para as mulheres entenderem o básico do que era ser uma mulher naquela sociedade daquela época. Ou seja, não era tão interessante. Enquanto os meninos tinham aquelas aventuras de espada, de lutas, as meninas tinham quase o básico. E aí o Tezuka mudou tudo isso. O Tezuka, com A Princesa e o Cavaleiro, ele conseguiu tirar as mulheres desse ponto de apenas ser algo prático e trouxe elas para algo muito mais intenso. Afinal, nessas obras da Princesa e o Cavaleiro, e até as que escreveu depois, acabou tendo sim, conflitos amorosos, tendo romance, mas teve muita ação, aventura, teve muito conflito interno sobre quem ela quer ser realmente naquela sociedade. Isso tudo colocou com que as meninas, que talvez até se afastassem um pouco dos mangás na época, porque viam que eles eram feitos para homens pela quantidade de músculo e ação que tinha,
O Tezuka falou, não, isso aqui também é para vocês. Olha só como eu tô escrevendo uma obra para vocês. Como vocês podem ler e fazer parte desse mundo. E elas leram e obviamente perceberam isso. Porque falavam de coisas que eram maduras, mas interessantes. A menina ia ler o mangá e ela via a Princesa do Cavaleiro, sim, romance que pode interessar, mas que ela também era uma guerreira interessante, que pegava as espadas, que tinha seus conflitos. Então a partir daí ele mudou. E os historiadores falam até hoje que os mangás que surgiram do shoujo a partir dali, nas próximas décadas, eu diria até hoje, só existem por causa do Princesa do Cavaleiro. A Princesa do Cavaleiro foi um mangá que fez com que as pessoas olhassem e pensassem, olha, realmente existe um mercado feminino aqui dentro dessas obras. Vamos escrever mais a partir daqui. Então, a partir do que o Tezuka fez, abriu essa brecha para os homens, para as mulheres poderem curtir os mangás, tanto como os homens curtiam na época, e com certeza, a partir daí foi surgindo outros subgêneros por causa da Princesa do Cavaleiro. Mas é muito interessante pensar como que o gênero foi mudado a partir desse mangá de mais de 70 anos. E é sempre bom destacar isso. Se você pegar nos anos 90, 80, já era difícil você ter mulheres como protagonistas em várias mídias, cinema, série de TV. Imagina pessoas como Osamu Tezuka, que foi um cara nos anos 50 que escreveu sobre isso, e até o Hayao Miyazaki, com seu estúdio Ghibli, que colocaram mulheres como protagonistas fortes na sua época, onde não era comum acontecer. É por causa de autores como esse que a gente vai tendo mais oportunidade e mudando como o mundo deveria ver outras, as mulheres com um olhar melhor, com um olhar de... Elas também podem ser protagonistas, elas também merecem ter direito de ter seu espaço aqui. Então é muito legal pensar que 70 anos atrás ele já tinha esse pensamento à frente do seu tempo. E óbvio que isso é muito mostrado, tanto eu mencionei o Hayao Miyazaki, mas também o Osamu Tezuka, que é o principal do vídeo daqui, através das suas protagonistas. Os dois colocavam muitas protagonistas e elas não eram fúteis. Aqui em Princesa do Cavaleiro, por exemplo, a Safiri talvez seja uma das personagens mais revolucionárias dos anos 50. Ela não é esperada para ser salva, ela luta, ela protege seu reino, ela toma decisões difíceis, ela questiona as regras, ela possui fragilidades, mas não é isso que é o destaque dela ao longo da obra. Então isso é muito interessante. Se eu falei que hoje nós estamos acostumados com personagens femininas fortes, naquela época isso era extremamente raro. Exatamente o que eu falei, se hoje existem personagens fortes, com certeza a Safiri foi uma das grandes influências para essas personagens femininas existirem. Bom, e a influência na cultura pop, como eu já falei, foi gigantesca. Vários autores já mencionaram, autores e autoras mencionaram a sua influência dentro da sua obra, de como o Tezuka influenciou, óbvio, como eu mencionei, ele é chamado de Deus dos mangás. A partir daí, ele influenciou várias áreas, não só o Mahou Shoujo, com obras de luta, com obras de fantasia, ele influenciou várias. Mas sim, no Mahou Shoujo teve muito isso. Muitas autoras falam até hoje que o Tezuka foi uma influência para elas começarem a escrever, para elas começarem a criar seus personagens clássicas muito foram influenciadas nela. E óbvio, a Princesa do Cavaleiro já ganhou algumas adaptações. Ela já ganhou adaptação em anime, e agora, no ano de 2026, na semana que esse vídeo está indo no ar, vai sair um novo filme sobre a Princesa do Cavaleiro, mas vai ser uma reimaginação. Boa sorte para quem teve essa ideia, porque, tudo bem, a obra é dos anos 50, você fazer uma releitura dos anos 2026 faz sentido, mas eu não gostaria de pegar uma obra do Tezuka para fazer uma releitura. Não pegar uma obra que é considerada um dos clássicos, fundadores de um gênero inteiro, que é o shoujo, entre muitas outras obras, e querer fazer uma releitura daquele clássico. Sendo que sim, se você ler hoje em dia, você vê algumas coisas que não funcionariam mais hoje. Mas, com certeza vai ter crítica aqui no canal. Mas só pra falar que nos anos 80 teve adaptação em anime, inclusive passou aqui no Brasil, e agora você vai ter essa versão que vai ser na Netflix, caso você tenha interesse de assistir. E daí pra fechar, porque eu acho que eu deixei bem claro a importância da Princesa e o Cavaleiro, que você deveria dar uma chance, porque... Eu sei que quando você fala sobre isso, as pessoas hoje em dia, pra você ter uma noção, elas têm preguiça de ler mangá dos anos 90, 80. Porque ela vai olhar e falar, isso é velho. Inclusive, diria dos anos 2000. Tem muita gente que já tem um pensamento que os anos 2000 já é velho. Mas existem muitas obras, pedras raras, que deveriam ser óbvias, e as pessoas não leem por ser antiga, porque acham que vai ser ruim. Eu posso te garantir que a Princesa do Cavaleiro não é isso. A Princesa do Cavaleiro é de 1950, só que se você ler hoje em dia, você vai perceber que a leitura continua dinâmica e gostosa de se ver. As piadas estão um pouco ultrapassadas, mas mesmo assim vale a pena ser lido. Inclusive, isso é uma recomendação que esse vídeo pode trazer para você. Veja mangás clássicos, veja os mangás do Osamu Tezuka, que você vai ver muita coisa boa, até hoje em dia, que continua funcionando. A Princesa do Cavaleiro, ela é importantíssimo, e não é aquele mangá que você vai olhar e falar, eu preciso ler só pra entender como é que a história começou, como que esse mangá revolucionou. Não quero nem saber se é bom, só quero ler porque eu quero ver. Não,
pode ler só por ler a obra. Você vê que ele é fantástico. Com certeza vale seu tempo. O anime, inclusive, eu acho que é mais difícil de se ver do que o mangá, porque o mangá ainda é muito gostoso de se ler. Agora, o anime em si, ele é um pouco mais envelhecido. Você sente um pouco mais o peso da idade ali, em relação nem à animação em si, mas o ritmo mesmo. Você vê que não é muito da época que os animes estavam no auge ali. Mas o mangá ainda vale muito a pena. A conclusão é que ele é muito importante e pessoas como Osamu Tezuka, Hayao Miyazaki, que eu mencionei no vídeo, são pessoas que sempre têm que ser destacados, sempre têm que ser elogiados, sempre têm que ser realmente lembrados, porque eles não mudaram o gênero à toa. Não é simplesmente por causa que eles eram bons em escrever uma obra, mas é pelo pensamento à frente do seu tempo. E a Princesa do Cavaleiro prova isso. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você conhecia a Princesa do Cavaleiro? Qual foi sua primeira experiência com a obra? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.